boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta sexta-feira. Sextou, hein, galera? Vamos até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa também da TV Câmara, o nosso querido João Delfino. Tudo bem, João? Boa tarde. Tudo bem, Vieira? Boa tarde para você e para todo mundo que tá com a gente aqui no Hora do Esporte pra gente fechar a semana. Muito bem, e aqui com a gente, vem pra mim, Matheus, e aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Tô com saudade do Lorenzo, faz tempo que eu não vejo o Lorenzo, deve estar desse tamanho já. Luizão, um grande abraço pra você, sempre bom tê-lo aqui no Hora do Esporte, nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Lembrando que o Luizão sempre leva a informação pra comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? Olha só, a gente começa o Hora de hoje falando da vitória do São José sobre o Grêmio Prudente pela segunda rodada da Série A2. O João esteve no Martins Pereira e conta a história do jogo para você. As imagens são de Reginaldo Casulo. Solta, Matheus! O estádio Martins Pereira, reformado e cheio de novidades, recebeu o São José pela primeira vez em 2026. O adversário da noite era o Grêmio Prudente, que nunca venceu por aqui. Quando a bola rolou, se havia desconfiança depois da derrota na estreia, ela foi embora logo aos 3 minutos. Rodrigo Carioca acertou no ângulo para fazer um golaço e marcar o primeiro da Águia nesta Série A2. E se o ataque começou bem, a defesa mostrava muita vontade. A Águia continuou na pressão. A Redonda se apresentou para Danilo Fidelis, que pegou na veia, mas ela explodiu na trave. Quando ia ao ataque, o Prudente encontrava Gabriel Afonso seguro na meta joseense. Mas a noite era mesmo da Águia. Aos 35, Michael Paulista cobrou escanteio e Clecione fez valer o número 9 que carrega nas costas. Cabeçada certeira. 2-0 São José. Parecia que seria um primeiro tempo perfeito, mas só parecia. Aos 48 minutos, bola cruzada na área. Canela ajeitou para Felipe Albuquerque diminuir o placar. Descontou o Carcará, 2-1. No último lance, o São José tinha um escanteio a seu favor, mas o árbitro encerrou o primeiro tempo antes da cobrança. E claro, a torcida não perdoou. Na segunda etapa, o Grêmio Prudente voltou com mais vontade. Rafinha tentou de longe e mandou para fora. O jogo ficou travado. A Águia não se arriscava. Em uma disputa no meio de campo, Rodrigo Carioca fez falta em Anderson Ligeiro, levou o segundo amarelo e foi expulso. Aos 20 minutos, São José com 1 a menos. O Carcará, com vantagem numérica, tentava, mas a pontaria não era das melhores. Gabriel Afonso, na experiência e na malandragem, cozinhava o jogo e ganhava tempo. E não teve pressão do Prudente que passasse pela muralha azul que o São José montou na frente da área. Fim de jogo, vitória da Águia do Vale, para a festa dos quase 1.800 torcedores no Martins Pereira. A gente fez um primeiro tempo muito bom. Acho que o placar de 2-1 até foi pouco pelo que a gente criou. A gente botou bola na trave, teve algumas finalizações. No final do primeiro tempo, a arbitragem extremamente confusa. No segundo tempo, a gente não começou muito bem, começou um pouco devagar, depois igualou um pouco o jogo e aí teve a expulsão, que aí a gente não tinha outra alternativa em se defender bem, todos correram por todos ali. E a gente fica muito feliz com a primeira vitória, principalmente na nossa casa. Cara, vitória imensa pra gente, né? A gente sabia que a gente tava devendo depois do amistoso que a gente fez contra o São Bernardo. A gente sabia que lá em Lins deixamos a desejar. E hoje não podia ser diferente. Semana treinamos, focado, viramos a chavinha e Papai do Céu abençoou hoje com a vitória. Aliviado com a primeira vitória, agora o São José volta a campo no próximo sábado às 7 horas da noite para receber o Juventus. O moleque travesso empatou em casa na estreia e foi goleado pela Ferroviária na segunda rodada. Então o técnico Marcelo Marelli quer aproveitar o mau momento do time paulistano para buscar mais 3 pontos aqui no Martins Pereira.
É muito difícil de traçar uma coisa em comum de um jogo para outro, cada jogo é um cenário. O Juventus vem de um empate e uma derrota, uma equipe que vai precisar de ponto aqui também. Então a gente vai tentar avaliar bem nesse pouco tempo que a gente tem, recuperar os atletas para fazer um bom jogo sábado aqui de novo. Pois é, João, você estava lá, eu acompanhei pela rádio esse jogo, o primeiro tempo bom do São José, também assim, com todo respeito, foi bom em relação ao que foi em Lins, teve o golaço aí do Carioca, depois o Michel Paulista também foi bem em questão de posicionamento, tomou um gol que assustou um pouco o São José naquele final, que não era para tomar o gol, mas também faz parte, né? E agora o segundo tempo do São José voltou a desejar um pouquinho, né? Concordo com o que você disse, Vieira, né? O Marelli falou que o 2-1 no primeiro tempo ficou barato. Eu não acho, eu acho que ficou justo. O Prudente não criou talvez muito. Talvez 2-0. O gol do São José, a gente até comentou aqui que talvez fosse uma bola defensável, né, para o Gabriel Afonso, mas fato é que o primeiro tempo realmente foi bom. Isso a gente tem que reconhecer, o primeiro tempo bom. O segundo tempo não foi tão bom assim, mas o São José soube jogar. Tinha um homem a menos, né, o Rodrigo Carioca foi expulso com 20 minutos. Esse acho que é o maior ponto, desculpa te cortar, claro. Mas esse eu acho que é o ponto mais positivo do São José. Foi um time copeiro. Suportou a pressão. Exatamente, perdeu um jogador importante que estava jogando relativamente bem. No segundo tempo, todo mundo jogou bem abaixo do que foi o primeiro tempo. E aí soube suportar a pressão natural do Grêmio Prudente, que já vinha de empate em casa, precisava, viu o momento, né, de ter um homem a mais. Então eu acho que a grande virtude do São José no segundo tempo foi saber suportar a pressão. Desculpa, João. Isso é muito valioso, Vieira, porque a Série A2 exige muito isso, né? A gente dificilmente vai ver um time despontando. Tanto é que em 2 rodadas, o líder da Série A2 tem 4 pontos. Ninguém venceu 2 jogos na competição. Tem ninguém 100%, né? Exatamente. Apesar da Ferroviária ter goleado o Juventus por 5-1, vai ser difícil a gente ver goleadas na Série A2. Então, esse tipo de jogo é muito importante nesse campeonato, saber sofrer. O São José soube sofrer. O resultado foi de 2-1, mas o Prudente também, embora tenha pressionado, em nenhum momento pareceu que ia empatar o jogo. O São José soube sofrer, administrou bem e venceu com méritos. É muito importante vencer em casa. O Prudente vai ser uma equipe que eu acredito que vai brigar por G8 também, mas realmente o resultado, a vitória era o que mais importava e ele veio. E ela veio. Matheus, coloca pra gente os jogos de quarta-feira. Toda a segunda rodada foi na quarta-feira. Ituano venceu o Votuporanguense 1-0 em casa. O Água Santa virou pra cima do Linense 2-1. Santo André tomou uma sapecada. Tivemos 3 goleadas nessa rodada. Santo André em casa perdeu pro Monte Azul 4-0. Inter de Limeira 2-0 no São Bento. São Bento aí, sei não, hein? Taubaté ganhou meio garfado lá, né? Meio garfado lá do Osasco, do nosso Moacir Júnior lá, 2-2. Ficou de bom tamanho pro Taubaté esse empate aí. Esse jogo aqui foi louco, hein? O Sertãozinho abriu o placar, o 15 de Piracicaba virou o Sertãozinho com 1 a menos, empatou o jogo, virou o jogo pra cima do 15 de Piracicaba. Belo resultado do Sertãozinho. Ferroviária goleou o Juventus 5-1, que é o próximo adversário do São José de amanhã, e a vitória do São José pra cima do Grêmio Prudente 2-1. Jogos da terceira rodada, Matheus. São 6 jogos amanhã, começando às 4 da tarde com Inter de Limeira e Taubaté, Água Santa e São Bento, 18 horas. Grêmio Prudente, Osasco, Sporting, Ituano e Ferroviária, 19 horas. Sertãozinho, Votuporanguense, São José e Juventus. Domingo, o complemento da rodada com 2 jogos às 10 da manhã. Monte Azul, vai estar um bafo lá em Monte Azul, lá é quente, hein? Monte Azul e Linense, Santo André e 15 de Piracicaba. Os jogos deste final de semana. Esperamos uma boa apresentação da equipe do São José. Afinal de contas, o Juventus ainda não venceu na competição e foi goleado na última rodada, João. É verdade, Vieira. Como o Marelli mesmo disse, tem que aproveitar esse momento, né, do moleque travesso. Empatou em casa, tava perdendo, né? Buscou o empate contra o Santo André, tava perdendo de 3-1, o jogo terminou 3-3 e foi goleado pela Ferroviária por 5-1. Juventus que virou SAF recentemente, pessoal, até da página Escanteio SP, que conhece muito do futebol do interior, colocou o Juventus como possível briga pelo acesso. Por essas primeiras rodadas, isso não aconteceu, o São José tem que aproveitar para vencer. Pois é, vamos acompanhar de perto. Amanhã o nosso querido Dudu Campos estará acompanhando este jogo junto com o Helder Soares. Na segunda-feira, todos os detalhes deste São José e Juventus. Terceira rodada desta Série A2. É pauleira, jogo quarta e domingo, quarta e sábado. Não tem descanso, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, as informações do São José Basquetebol, que venceu mais uma e olha, teve estreia positiva do São José. Não sai daí, já voltamos.
Muito bem, de volta com a Hora do Esporte falando de basquete. Ontem o São José Basquetebol entrou em quadra pela segunda das 3 partidas seguidas que tem a fazer neste retorno do NBB, nesse começo, né, de retorno. O São José recebeu o Cruzeiro de Minas Gerais e a partida também teve a estreia, que olha, uma estreia bem bacana. Fez a diferença no final do jogo. O João tá trabalhando muito. Esteve lá no ginásio Lineu de Moura e conta pra você como foi a partida. As imagens são com ousadia e alegria do nosso José Sobral, o nosso Sobralzinho. Solta, Matheus! As atenções no ginásio Lineu de Moura eram dele, Dexter McClanahan. A expectativa do torcedor joseense era em que momento o norte-americano faria sua estreia com a camisa do São José Basquetebol. Dentro de quadra, o cenário não era favorável. O Cruzeiro, adversário da noite, comandava o placar no primeiro quarto. E quando o ala finalmente entrou, não conseguiu parar os mineiros que continuavam melhores. O pivô Big Mike era a referência do São José com boas jogadas. Mas esse gatilhaço no finalzinho do primeiro período fechou o quarto com vitória celeste, 27-26. Na segunda etapa, o São José passou à frente com o Cauê e depois veio a primeira dele, Dexter McClanahan. Mas o Cruzeiro respondeu na mesma moeda com Nick Coleman. E depois com Senna, que recolocou os visitantes em vantagem. E essa foi a tônica do segundo período. Na troca de cestas, melhor para os mineiros. 18-22 no segundo quarto. E final do primeiro tempo com vitória mineira. 49-44. Na volta do intervalo, o jogo seguiu o mesmo rumo. Ansalone derrubou os primeiros para o time azul. E Ossani, inspirado, não deixava o São José encostar. Se liga nessa ponte aérea mineira que abriu 9 de vantagem para a Raposa. O São José parecia abalado. Léo Craveiro acertou o primeiro lance livre. Já no segundo, estourado em faltas antes da metade do período, a Águia se viu em situação complicada. Mas aí o estreante resolveu chamar a responsa. Dexter converteu 2 lances livres e quando o Cruzeiro acertava de fora, o norte-americano devolvia na mesma moeda. Mesmo assim, o terceiro quarto terminou com vitória cruzeirense, 24-22, com 7 de vantagem para os celestes no placar, 73-66. O último quarto era tudo ou nada para o São José. Dexter abriu os trabalhos. Melhor em quadra, o São José encostou e depois empatou com o Anderson Rodrigues. O Cruzeiro não se abalou e em 2 bolas triplas voltou a abrir distância. Aí o estreante da noite mostrou a que veio, primeiro de 2, depois de 3. O São José encostou no placar. A virada veio com estilo. Começou nesse toco de Léo Craveiro e terminou com Anderson Rodrigues, 84-83 para o São José. O show de Dexter McClanahan continuou. De muito longe acertou esse gatilhaço. E nessa cravada de Malcolm Miller, a Águia fechou a partida. 32-18 no período, 98-91 no placar e muita festa no Lineu de Moura. Nós entramos meio disperso hoje no jogo, a gente começou o jogo já sem energia, né? Foi uma coisa que eu cobro bastante da equipe, que a gente precisa ter nos jogos, mas no último quarto a gente conseguiu aí, junto com a torcida, né, que nos apoiou o tempo todo, foi super importante, a gente conseguiu dar o nosso ritmo, melhorou a nossa defesa, que era o que a gente estava fazendo de mal, e conseguiu vencer a partida, né? Um cartão de visitas daqueles. Dexter McClanahan, em sua estreia, anotou 22 pontos, foi o cestinha do jogo e comandou a virada do São José sobre o Cruzeiro. Estou muito feliz por estar de volta aqui. Sempre que venho a esta cidade, o público é fantástico, os jogos são ótimos. Então, agora fazer parte da cidade é uma sensação maravilhosa. Um jogador de muita qualidade, ainda se adaptando à equipe, né? Você vê que no começo do jogo ele ainda ficou escondido, ainda não tem não é nem a confiança, mas assim, não está tão acostumado com a equipe com ele, mas aos pouquinhos isso vai dando entrosamento, eles vão
se adaptando e é um grande jogador que vai nos ajudar muito durante a temporada. E se ele deu um cartão de visitas para a torcida, com certeza os torcedores joseenses também deram uma amostra para o norte-americano do que é ser São José. Curtiu o caldeirão do seu Linneu, Dexter? É ótimo, eu realmente amo jogar em partidas onde há um grande público e ótimos torcedores. Aqui eles têm torcedores incríveis, então é muito bom estar aqui. Bela vitória da equipe do São José, melhor ainda a estreia do Dexter McClanahan. Agora a gente viu ali, né, na reta final ali da matéria, o Paulinho Louco com a sua amada, conversando com o Dexter McClanahan. Como é que foi o diálogo dos dois ali, João? Eu confesso que não vi, mas deve ser de alta... Não deve ser tão fácil entender, viu, Vieira? Esses dias de ambos os lados. De ambos os lados. Esses dias ele ficou 5 minutos falando com o Malcolm Miller só assim pra ele, concordando. Até hoje o Malcolm Miller não deve fazer ideia do que ele falou. Maravilhoso. Um abraço, Paulinho Louco. Acompanha a gente aqui. O Paulinho Louco é aquele que fica subiando lá no ginásio, Linneu de Moura. Qualquer jogo de basquete, Linneu de Moura, Farmacon de Arena, onde for o jogo. Você escuta o assobio lá no fundo, é o Paulinho Louco enxuriçando. Você sabe fazer o assobio desse? Não sei, se Nossa, eu soubesse. Impossível, acho impossível. Você escuta lá de Londres o assobio do Paulinho Louco. Mas, João, bela vitória do São José, em que pese, São José perdeu o jogo inteiro. Os primeiros 3 quartos, acho que só, talvez a primeira cesta do jogo tenha sido do São José, depois o Cruzeiro dominou, só que aí no último quarto o Dexter parece que entrou no jogo e aí fez a diferença. Ele anotou 12 pontos, ele teve 100% de aproveitamento no último quarto, 12 pontos, ele fez 22, ou seja, ele fez mais da metade só nos últimos 10 minutos e ajudou efetivamente São José à vitória. E não foi acaso, né, Vieira? Não foi assim, ontem, né? Foi o primeiro jogo dele, mas ontem aconteceu isso com ele. Ele até disse depois da entrevista que ele resolveu chamar essa responsabilidade no último quarto mesmo. Então era da vontade dele resolver o jogo. Ele fez muitas jogadas individuais, ele realmente entrou muito bem. É um cara que chegou para trazer esperança para essa torcida do São José e não é por menos. Logo no primeiro jogo, até disse, né, sobre o cartão de visitas, realmente esse cartão de chegada dele no São José, 22 pontos, resolvendo o jogo, e o último quarto venceu o jogo para o São José. 4ª vitória do time do Cris Amédio, que já chegou na 6ª colocação, hein, Vieira? Verdade, a gente vai ver a tabela já já. Mas, João, uma informação de bastidor, informação de só quem estava lá pôde acompanhar. Ontem o Adiel não entrou em quadra e ele tem problemas aí. Vai desfalcar o São José, João? Vai desfalcar o São José. O Adiel tem problemas na coxa e só deve voltar em fevereiro. Portanto, vai perder o Super 8. Não jogará o Super 8. O Adiel é um grande desfalque para o São José. E eu recebi a informação também que o garoto João Níquel também vai fazer exames nesse final de semana, pode ser um desfalque. O João Níquel, que é menino do Sub-20, mas ele vem entrando... Ele jogou ontem. Então, ele não jogou o segundo tempo, me parece, né? Ele é um jogador importante, faz parte do rodízio, dá um descanso para o Cauê, para o próprio Adiel, né? Eles mais ou menos se revezam na mesma posição, portanto, pode ser um desfalque também do São José para as próximas rodadas e também para o Super 8. Matheus, coloca pra gente aqui classificação do NBB, que o João já adiantou. O São José subiu da 7ª para a 6ª posição. Lá em cima, Flamengo, Franca, Pinheiros, Minas, Brasília. O São José agora é o 6º, com 66,7% de aproveitamento. Depois vem Corinthians, Paulistano, Mogi e Unifacisa. Vira a página, meu caro Matheus. Vem na sequência aí, Bauru, União, Corinthians. Aí lá para baixo, próximo adversário do São José é o Botafogo. Botafogo, que é o vice-lanterna. Aliás, desculpa, bobeira minha. O próximo adversário do São José é o Minas. O Botafogo será o último jogo do São José antes do Super 8. Me perdoe. O próximo adversário, então, do São José é ali. Volta a primeira parte, Matheus, me perdoe. O Minas está ali, ó, 4º colocado. Ou seja, confronto mais do que direto. Minas e São José. O 6º contra o 4º colocado. Jogo bacana, jogo bom de você ver. Próxima segunda-feira, 19h30, novamente no ginásio Linneu de Moura. A gente vai trazer todos os detalhes para você aqui no nosso Hora do Esporte. João, para a gente fechar esse segundo bloco, notícia bacana. As seletivas do programa Atleta Cidadão da Prefeitura de São José já estão acontecendo e vão até março, hein? As seletivas têm o objetivo de preencher as vagas remanescentes e completar as equipes masculinas e femininas que representam a nossa cidade em competições oficiais e amistosas. E elas vão acontecer em os locais geralmente de treinamento das equipes. As primeiras avaliações já começam nessa segunda quinzena de janeiro de karatê, basquete, futsal, natação
natação e vôlei. Para participar é necessário ser morador de São José dos Campos e apresentar comprovante de residência e RG, além de comparecer com vestimentas apropriadas para a prática esportiva. As crianças e adolescentes também devem vir acompanhadas de um responsável, aqueles com menos de 18 anos. O Atleta Cidadão é um programa de formação desportiva vinculado à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que completou 26 anos no ano passado. O programa mobiliza em mais de 1.600 crianças e jovens de 8 até 20 anos. Para mais informações sobre as seletivas do Atleta Cidadão, datas, horários e locais de cada modalidade, acesse o Instagram do Atleta Cidadão, que é o @atletacidadal, SJC, ou ligue nos telefones, está aí na tela, 3932-8600, 3932-8600, ou então nos ramais 8602-8625. Atleta Cidadão, sempre trazendo bons frutos para a cidade. João, no pique. Exatamente, é um programa que forma atletas para competir. A gente acabou de falar do Sub-20 do São José e tudo mais, então você, jovem, criança, jovem que mora em São José dos Campos, não deixa essa oportunidade passar. Com certeza, tem várias modalidades, dá uma pesquisada lá, talvez uma agrade a você e você pode, quem sabe, futuramente representar a nossa cidade, por que não representar o Brasil? Vai saber, né? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, falando de vôlei. O time do São José entrou em quadra na última quarta-feira na Farmaconde Arena pela segunda rodada do retorno da Superliga contra uma forte equipe, a equipe do Praia Clube de Uberlândia, e foi derrotado pelo placar de 3-7-0. Você está vendo as fotos aí do jogo, com parciais de 25-21, 25-19 e 25-18. Com o resultado, São José se mantém na penúltima posição da tabela de classificação na zona da degola da Superliga, com 11 pontos apenas. Já o Praia permanece na terceira posição, agora com 29 pontos, um a menos que o segundo colocado, o Campinas, que soma 30 e, olha, tomou uma traulitada, uma sapecada de 3-0 do surpreendente Goiás, hein, João? Vieira, falar do vôlei São José... Vieira, vôlei também aqui na Câmara. Mas olha só, falar do vôlei São José tá virando chovendo molhado, né? A gente vem aqui e fala de virar chave, de ganhar jogos que o tirem da zona do rebaixamento, mas, enfim, eu acho que o papo lá tem que ser esse mesmo. É brigar para não cair, são só 2 vagas. O outro time que me fugiu, o Juiz de Fora, né? Que é o Lanterna, tá bem lá para baixo, então a briga vai ser com o Joinville, né? Que é o primeiro ali fora da zona do rebaixamento, né? Então, assim, é aceitar o momento e ganhando jogos que são mais possíveis de ganhar e fazer que nem o Goiás, né? O Goiás meteu 3-0 no Campinas, por que não acreditar nesses pontos, como o São José fez contra o Suzano, contra o Guarulhos também. Pois é, o próximo adversário do São José é justamente contra o Campinas, né? Uma pedreira para a equipe do São José. O jogo na próxima quarta-feira, 21 horas, ginásio do Taquaral, lá em Campinas. É a casa do Campinas, né? O Vôlei Renata, como ele é conhecido, é o nome do patrocinador, mas pauleira para a equipe do São José. Matheus, vamos dar uma olhadinha na classificação da Superliga, depois de alguns jogos, nem todos os jogos foram realizados ainda desta 13ª rodada, a segunda rodada do retorno. Cruzeirão lá em cima, né? Líder, seguido pelo Campinas. Olha o Praia ali, deu uma encostada no Campinas, que, como eu disse, perdeu para o Goiás neste meio de semana. Minas, 4º colocado. Goiás, 5º colocado. Goiás que brigou ano passado para não cair com o São José. E aí, ó, 5ª posição. César e Bauru, Monte Carmelo também, time que estava lá embaixo, sempre brigando ali dentro do G8. Suzano é o 8º colocado. Guarulhos caiu para a 9ª posição. O João falou bem, ó, o Joinville é o 10º colocado e a briga do São José vai ser ali, ó, Joinville até mesmo com Guarulhos. Só que as equipes, olha só, já estão mais distanciadas aí do São José. 11º colocado, o São José com 11 pontos na competição, e o Juiz de Fora já é o virtual rebaixado, mesmo tendo muitas rodadas ainda, apenas 2 pontos na competição. Vamos acompanhar, repito, o próximo jogo do São José, só na próxima quarta-feira, fora de casa, contra o Campinas, lá no ginásio do Taquaral, tá certo? Ô, João, mudando de assunto para a gente fechar a Hora do Esporte, a gente não podia deixar de falar, né? A gente vai falar agora da Copa Noel Moraes, antiga Copa Norte de Futebol Amador aqui de São José dos Campos. Neste domingo acontece a segunda rodada da fase de classificação da 3ª edição desta competição, que é um sucesso e que ela foi apelidada carinhosamente aqui no nosso Hora do Esporte como
Copa Capivara. A Copa Capivara tá de volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nos horários, nos locais das partidas dos jogos dessa segunda rodada. O Matheus vai colocar pra gente. Este ano são 12 equipes divididas em 3 grupos, grupo A, B e C. No grupo A, domingo, 8 horas da manhã, o Unidos da VM enfrenta o Festa Linda lá na Vila Machado. Também na Vila Machado, domingo 10h30, tem a Vila dos Amigos contra o Frigorífico, time tradicional aqui de São José dos Campos. No grupo B, domingo 8 da manhã, Vasquinho enfrenta o Cartel da Norte no Parque da Cidade. 8 horas da manhã, também o time dos Freitas enfrenta o Bem Bolado lá na Toca do Leão. Time do Silvio Santos. Esse ou não, né? Grupo C, domingo 8 horas da manhã, tem o Vila São Geraldo original contra o Bandeirantes, um clássico aqui, lá na Vila São Geraldo. E às 10 da manhã, também no domingo, o Trem da Leste enfrenta o Mempel, também na Vila São Geraldo, da Copa Capivara. A capivarinha aqui em cima, o logo. Põe de novo em tela cheia, Matheus. A capivarinha ali no cantinho. Que beleza. Copa Noel Moraes, terceira edição. É a 6ª da Copa Norte, a 3ª da Copa Noel Moreira e apelidada de Copa Capivara. João, 30 segundos pra você. É maravilhosa a Copa Capivara. Gostou do Milton Neves? Maravilhosa a Copa Capivara. Boa sorte pra todo mundo. Boa sorte pra todo mundo. A gente vai acompanhar sempre aqui no Hora do Esporte a carismática Copa Capivara. E a capivarinha vem aí, hein? Aguarde que a capivarinha vai rondar aí os gramados do futebol amador aí na zona norte de São José. João, vambora! Vambora, Vieira. Vamos pro fim de semana. Tamo junto e até segunda-feira. Muito bem. Matheus, grande abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o nosso Hora do Esporte. Calma, gente. Que beleza. Valeu, João. Grande abraço pra você. Ótimo final de semana. Luizão, grande abraço pra você também. Sempre bom tê-lo aqui. Aí, o nosso soquinho maroto. Luizão sempre levando a informação pra comunidade surda que acompanha o nosso programa. Chegamos ao final do Hora de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, João, Luizão e grande equipe, a gente volta na segunda-feira pra te deixar muito bem informado sobre os assuntos do final de semana. E ó, tá cheio de esporte neste final de semana pra gente repercutir na segunda-feira. De minha parte, grande abraço, fique com Deus, ótimo final de semana, até segunda. Tchau, tchau.